Desde os anos 50, o desenvolvimento do Brasil está relacionado à construção de estradas e à priorização do automóvel. Devido a isso, criou-se uma cultura rodoviária relacionada à noção de não pertencimento das pessoas dentro do trânsito. Para debater esse assunto tão recorrente em nosso cotidiano, o programa Multiponto de hoje propõe uma reflexão sobre trânsito e mobilidade urbana. Confira! Antes de mais nada, o trânsito ele deve ser pensado como circulação de pessoas, né? No caso dos grandes centros urbanos, um número grande de pessoas. Então tem que se pensar em meios de transporte que privilegiem essa maioria, né, e que facilite a vida de todos, que não é o que está sendo feito atualmente aqui em Porto Alegre. Essa ideia, né, que vem junto com o simbolismo do automóvel, com o simbolismo que o automóvel carrega, né, nos leva muito a pensar que o trânsito é movimento de veículo. E o trânsito não é movimento de veículo, o trânsito é movimento de pessoas, né, em diferentes condições. Então, o pertencimento de quem está no carro, me parece que ele é maior do que quem está a pé. Na pesquisa que eu realizei no mestrado, por exemplo, eu chegava para as pessoas, eu entrevistei pedestres, né, mas alguns eram motoristas também. Então eu perguntava para as pessoas, você poderia responder um questionário sobre trânsito e tal? Eu não dirijo, né, não sei se eu vou poder ajudar. Essa era uma das respostas que aparecia. Então, assim, a ideia de que ser pedestre não é estar no trânsito. Estar no trânsito é estar dirigindo ou estar dentro de algum veículo, seja na condição de passageiro, né, também. Trânsito é sempre associado a veículo. Tem até uma frase bonita que rola por aí, no trânsito somos todos pedestres. Só que quando tu está dentro de um carro, é incrível a transformação, né? A gente vira uma besta. Às vezes uma velhinha doce é a primeira a te xingar e passar o sinal e tal. Então, primeiro, o pedestre não enxerga de forma sistêmica o trânsito. O ciclista que foge do carro do meio da rua, o que ele faz? Vai para cima da calçada. Então é sempre assim, eu vou bater no mais fraco. Eu apanho do de cima e bato no de baixo. Então a noção que as pessoas têm de trânsito como sistema, como até ambiente social. É uma arena social onde tu tem que negociar, fazer pactos, né? Conviver com os iguais e com diferentes. O ônibus, o caminhão e tal. É uma noção muito ruim, não é uma noção civilizada, né? É uma noção ainda primitiva. Além da cultura rodoviária, né, nós temos, vamos dizer assim, o egoísmo das pessoas, né, onde elas se enxergam como únicas pessoas do ambiente público. Né? Quando eu estou dentro do meu automóvel, eu quero preferência para mim. Quando eu saio do automóvel e aí passo a ser pedestre, eu quero que isso se inverta. Então é um processo de egoísmo, um processo onde as pessoas não têm uma visão, né, de espaço público e que isso realmente prejudica. O automóvel é um artefato técnico. O automóvel ele carrega junto com ele não só o fato dele ser um meio de transporte, mas também dele ser um símbolo de status, né, de superioridade, digamos, social no trânsito. Então existe toda uma visão de que quem está de carro é um cidadão de primeira classe. E dependendo do carro que utiliza, então, né, ele tem um status maior. Em contrapartida, ser pedestre, usuário de transporte público, neste país, no nosso país, é visto como um cidadão de segunda classe. Então, assim, normalmente quem está dirigindo se reveste, digamos, desse simbolismo que o automóvel possui. Ou seja, ele é mais do que um meio de transporte. A nossa educação aqui no país é que trânsito é carro, né? Pelo menos eu percebo dessa forma. Isso é muito errado, porque isso é um pensamento elitista. Então, acontece de quem é pedestre não se vê como parte do trânsito. Alguns ciclistas também não acham que estão sobre um meio de transporte. Além da cultura rodoviária, nós temos, principalmente no Brasil, a cultura do transporte individual, né? Então, numa freeway, indo para a praia, por exemplo, a gente sabe, quando a gente vê aqueles milhares de carros circulando no verão, a gente sabe que a ocupação média é de 1,5 passageiro por veículo. Então, é uma ineficiência muito grande, né? Por quê? Porque a nossa cultura ela privilegia o transporte individual, né, motorizado, né? Nós temos que trocar essa cultura, isso leva algumas décadas, né? Essa foi uma opção política, né, feita no Brasil na década, mais ou menos na década de 20, depois reforçada no
do período Juscelino Kubitschek no Brasil, né? Quando se pensava no desenvolvimento do Brasil a partir do sistema, a partir da implementação dos carros, né? Ou seja, como veículos de massa. Antes disso havia uma tradição no Brasil pelo transporte público, né? Então depois de um determinado período foi priorizado, digamos, né, o uso do automóvel, principalmente como uma forma de desenvolvimento do país. Ou seja, a indústria automotiva como aquela que vai proporcionar um desenvolvimento mais rápido do país, né? E aí eu acho que transformou uma série de coisas, né? Tanto as cidades, porque o carro ele necessita de cidades mais espraiadas, né? Que ele possa desenvolver uma velocidade um pouco maior, que ele possa ter espaço para circular, diferente do transporte coletivo, né? Então acho que principalmente a década de 50, a década de 60, né? Essa indústria automobilística ela realmente se aqueceu muito aqui no Brasil. Desde os anos 50, mais ou menos como os americanos, a gente entrou nessa de desvalorizar os outros modos, né? O trem, o barco, né? E esses modos ativos de andar a pé, andar de bicicleta, parecido com o que os americanos fizeram. Só que lá, como tem uma classe média consistente, todo mundo há 50 anos atrás entrou na cultura de viajar de carro. A gente não, aqui carro sempre foi um privilégio, o pobre anda a pé, anda de ônibus lotado, o metrô é lotado, quer dizer, então cada vez mais a gente cria assim um endeusamento, uma mitificação do automóvel, né? O brasileiro é apaixonado por carro, né? Todo mundo é apaixonado por carro, mas com mais ou menos consciência. Os próprios americanos estão se dando conta que o modelo rodoviarista deles faliu, né? Os europeus há muito tempo andam a pé, andam de metrô, fazem cidades mais compactas para não precisar pegar carro para ir para qualquer lugar, taxam o automóvel. Para tu ter um carro na Europa, tu tem que pagar um monte de imposto, garagem é caríssima, né? Seguro é caríssimo. E aqui não, compra um carro caindo aos pedaços, né? Dá uma voltinha na fiscalização, foge do azulzinho, bota a gasolina 5 pila, 10 pila e vai embora. Então nós cada vez mais estamos num momento de endeusamento do carro no Brasil, né? Com certeza existe sim uma cultura rodoviarista, né? Que eu não estou dizendo que tenha que acabar, eu só estou dizendo que nós temos que equilibrar os outros modais. Não esquecer das outras possibilidades de transporte, né? Essa cultura, ela foi importante de abrir as fronteiras do desenvolvimento, mas hoje ela está muito cara. Hoje o custo logístico nosso, por causa da concentração na rodovia, ele está absolutamente caro e afeta a nossa competitividade. As relações entre os diferentes componentes do trânsito costumam ser difíceis e conflituosas. Além de ser um problema estrutural e econômico, o trânsito representa hoje um problema social. As consequências podem ser sentidas nos diversos setores da estrutura urbana. A gente hoje no Brasil vive um momento que é muito particular em termos de explosão do uso do automóvel particular, né, privado, que os dados nos mostram que tem havido uma diminuição do número de viagens, deslocamentos por transporte coletivo. E, digamos assim, essa utilização prática como transporte da bicicleta e dos modos ativos, como a gente chama, a própria caminhada e tal, não tem crescido assim, significativamente dentro desse marco da sustentabilidade. Então o que nós temos é uma aceleração do uso do automóvel, por toda essa questão da melhoria das condições gerais da população, essa nova classe média, oferta de crédito, automóvel em 500 parcelas e tal. Então é uma coisa que até a gente não pode condenar, porque a gente está vivendo com um atraso histórico assim, de uns 50 anos, o que os Estados Unidos, por exemplo, viveram no pós-guerra, que é digamos assim, a classe média vai ao paraíso. Todo mundo agora pode comprar o carro, quer o carro, 2 carros, 3 carros. E aí agora a gente vai dizer para essas pessoas, principalmente as de mais baixa renda, não, agora que tu conseguiu, tu não pode porque tem que ser sustentável e andar a pé ou andar de ônibus, né? Então há um impasse entre essa tentativa sustentável de principalmente diminuir o uso do veículo privado, migrar para o coletivo e para esses modos não motorizados,
mas ela não está sendo muito frutífera porque bate de frente com essa conjuntura econômica que é muito favorável, né? Então eu te diria que nós vivemos um impasse, um momento problemático da nossa história no Brasil. O país, né, o Brasil está num processo de desenvolvimento, né, com distribuição de renda, né? Então tem um grupo que não tinha condições de comprar automóvel hoje está comprando automóvel, né? Então a frota cresce aceleradamente, né? E aí as vias elas não foram preparadas para absorver uma frota tão grande e tão crescente como tem acontecido nos últimos 3 anos. Para você ter uma ideia, na década de 70 Porto Alegre tinha registrado, cadastrado 40 mil veículos, né? E olha, num prazo aí de 45 anos, 50 anos, nós já chegamos a 716 mil veículos. Então, uma frota que cresce, as vias da cidade elas não foram projetadas para essa frota, né, tão expressiva, né? As obras que são feitas na cidade, elas não têm a velocidade em relação ao crescimento da frota, então tem uma dificuldade. Qual é o espaço que o trânsito ocupa, então, no espaço público, digamos assim, né? Tem um dado do IPEA, feito em conjunto com a Associação Nacional de Transportes Públicos, que diz o seguinte: 70% da população anda a pé e de transporte coletivo. Esse percentual de 70% ocupa 25% do espaço público de circulação. Em contrapartida, 20% que anda de carro ocupa 68% do espaço de circulação. Então aí a gente já vê que existe uma ocupação desigual do espaço público, ou seja, por quem ele está sendo ocupado, né? E por outro lado também, quando a gente pensa nos conflitos no trânsito, quem é que está sendo excluído de um trânsito seguro? A nossa tradição aqui de planejamento no Brasil já foi um pouco mais, digamos, séria, rigorosa. Hoje o planejamento urbano ele está muito, digamos assim, entregue a relativismos e flexibilidades. Tudo pode, desde que se compense assim. Tudo vale desde que tenha um motivo nobre, uma causa social, um interesse econômico, geração de empregos, blá blá blá. Então a cidade está entregue hoje a casuísmos, né? Mais do que nunca. As pessoas têm uma noção assim bem de automóvel, né, em relação ao trânsito, que trânsito é automóvel, o resto não é o trânsito. Então e tu vê assim nos gestores de trânsito que a preocupação deles é que essas pessoas que não estão no veículo não atrapalhem quem está no veículo. E isso é totalmente errado, é desumano até, e tem que mudar. Praticamente 45% dos óbitos no trânsito de Porto Alegre são de pedestres. Então é uma área que nos preocupa, né, bastante, porque ele, além de ser o mais frágil, ele é o que mais perde a vida, né? E consequentemente temos pedestres que não respeitam, né, a legislação, as normas de circulação. A dificuldade é enquadrar o pedestre, como tu vai fazer isso. Nós não temos como obrigar o pedestre a nos fornecer uma identidade, um CPF, para que aquela autuação seja vinculada a algum registro dessa pessoa. Olha, eu sou um cara bastante radical, às vezes meio polêmico. Para mim, educação é no bolso. Ou educação é coerção. Fiscalização é coerção. Quantos anos faz que a gente tem campanhas, e essa da mãozinha, por exemplo, quer dizer, a primeira coisa que tinham que ter feito, em vez de campanha publicitária milionária na TV, com mãozinha, era primeiro pintar todas as faixas de segurança da cidade. Até hoje não foram pintadas, nem em frente de escola, de hospital. Segundo, fiscalizar e multar para valer, inclusive o pedestre. Que se a gente for olhar ali, ó, metade das pessoas atravessam na faixa e a outra metade se atira ali na frente dos ônibus e tal. E é gente de alto nível, estudante universitário e tal. Então, educação nesse sentido de campanhas e coisinhas, para mim, não funciona. Tem que ser radical, tem que ser rígido, tem que ter coerção. E aí, opinião minha, corroborada por outras pessoas e por dados, tu aprende. Se tu apanha, tu aprende. Aqui a primeira coisa que o cara faz quando toma uma multa é ir no escritório de advogados que tiram multas. Quer dizer, a indústria de tirar a multa é uma das coisas que mais cresceu no Brasil com o novo Código de Trânsito. Em vez de diminuir os acidentes e tal, não. Inchou os escritórios de contestação da multa. Uma outra preocupação grande é o abuso, por exemplo, de infrações de trânsito, né? O motorista infrator, que é uma minoria dentro
da nossa sociedade, mas ele provoca essas tragédias, né, esses acidentes com alta gravidade. Então, buscar exatamente isso, conscientizar, buscar mudança de comportamento tanto do motorista de ônibus como do pedestre, do ciclista, do motorista de veículos, enfim, todo mundo que faz parte do sistema de mobilidade da cidade. Né? Melhorar o relacionamento e a convivência das pessoas no ambiente público, que é as vias públicas da nossa cidade. Eu acho que o novo Código de Trânsito, ele já tem 10, 12 anos, o Código de Trânsito, ele é de 98, né? 13 anos quase. Ele avançou muito em relação à legislação anterior, que era de 1966. Né? Esse código, ele pensa o trânsito, ele coloca, né, a questão do trânsito como um movimento de mais segmentos do que era o código anterior, em que era praticamente movimento de veículos, né, o motorista. O novo código não, ele fala da responsabilidade do pedestre, do passageiro, do ciclista, ele estabelece regras para N segmentos do trânsito. Então, acho que a legislação ela está pensada para todos esses segmentos, né? Acho que ela não está apenas voltada para um ou dois segmentos. O que me parece é que a forma como ela é implementada, né, talvez priorize mais o segmento do condutor. Na realidade, a pista é um direito do ciclista e, inclusive, quem está dentro de um automóvel tem que dar a preferência a ele e colaborar com a proteção, né, desse ciclista. Isso é lei, só que é outra coisa que não é divulgada. Só que, claro, o ciclista também tem que cumprir leis, né? Ele, por exemplo, não pode andar na contramão, ele tem que usar certos equipamentos, iluminação de noite. Então também falta uma educação para o ciclista. Para melhorar a mobilidade urbana, é preciso pensar em meios alternativos de deslocamento. O investimento em estruturas como o transporte público e o incentivo ao deslocamento a pé e de bicicleta são propostas que ajudam na sustentabilidade das cidades. Olha, o único conceito de trânsito admissível para esse futuro da mobilidade urbana é o transporte coletivo. Não existe mais espaço nas cidades para esse volume grande de transporte individual de automóveis. A cidade não comporta mais, as vias da cidade não têm mais estrutura para isso. Então nós temos que optar sim por um conceito de transporte público. É a única forma de solução. Isso. O sistema de transporte de uma cidade, né, com a configuração que tem Porto Alegre e qualquer outra cidade também faz dessa forma, é tu, de uma forma ou outra, priorizar o deslocamento em grupo. Tu não pode, né, tratar uma cidade, um porte de Porto Alegre, no deslocamento individual, a não ser por bicicleta ou por caminhada, né, ou o transporte a pé, né, que é hoje, porque que parece, Porto Alegre tem um número de viagens muito grande que são feitas a pé, caminhando, né, e também do próprio bicicleta. Nós temos uma configuração viária que nunca privilegiou esses dois tipos de transporte, o a pé e a bicicleta. Quando tu anda de bicicleta, tu começa a perceber a cidade de outra forma, tu começa a se aproximar mais das pessoas do que quando tu está dentro de um veículo. Isso é muito bom, é muito benéfico. Além do que tu está fazendo um bem para a sociedade, né? Não só para ti mesmo. O metrô, infelizmente, ele é muito caro. E por consequência, ele cresce a um ritmo de 2 a 2,5 km por ano. Se a gente for imaginar, então, o caso de Porto Alegre, que precisaria de uns 60 km de metrô para metrô estar na cabeça de todo mundo, né, para ter uma rede de metrô, isso é mais ou menos o que nós temos hoje, por exemplo, de corredores de ônibus na cidade. Para ter essa rede com um ritmo desse de crescimento, a gente levaria aí mais de 30 anos. Bem, então, nós precisamos ter alternativas ao metrô, entender que o metrô é importante, ok? E uma vez introduzido o metrô, fazer o melhor uso desse metrô. Nós não podemos correr o risco de ter uma obra que tenha um destino parecido ao do Transurb, que foi implantado ao longo da 116, mas que ainda até hoje sofre com a concorrência dos ônibus na própria 116. O aeromóvel, nessa retomada que nós fizemos, ele encontra o seu espaço mercadológico como um modal de transporte urbano destinado às interligações
ou um alimentador dos outros modais, né? É o que os ingleses chamam de shuttle, né? Nos aeroportos. Digamos, a aplicação mais imediata dele, mais generalizada no mundo inteiro, são aquelas interligações de aeroportos, entre prédios de aeroportos, velozes, né? Seguras, limpas, rápidas, né? Mas ele serve também como um alimentador do corredor de ônibus, um alimentador do metrô, por exemplo, né? Que é o caso ali do Transurb até o aeroporto, tem aquela ligação de 1 quilômetro. Então ele serve para aquelas alças que devem ser eficazes, né? E que induzem o usuário a embarcar naquele veículo, né? Rápido, confortável, né? Então esse é o espaço mercadológico dele nesse momento. São grandes aeroportos, campos de universidades, parques industriais, parques temáticos, etc. O transporte hidroviário está em profunda depressão, né? Ele é um meio altamente econômico, energeticamente falando, o consumo dele é muito pequeno de combustível e a agressão ambiental dele é mínima, né? E ele simplesmente está em depressão porque falta investimento na conservação das hidrovias, nas dragagens, principalmente na sinalização para permitir o transporte hidroviário noturno, né? E ele precisa realmente de uma posição política, de uma vontade política de investimento no sistema hidroviário do Rio Grande do Sul. Um dos itens da caminhabilidade é uma boa qualidade dos equipamentos, do mobiliário urbano, dos pavimentos, a segurança viária, o conforto do pedestre, não ser atropelado, tu atravessar uma faixa sem uma moto passar por cima de ti. Então a importância, de novo, é alta, mas a nossa conjuntura é de má qualidade. As nossas calçadas não fazem parte do conjunto da mobilidade. As calçadas são administradas, ou de certa forma, por obras no Brasil, né, pelas secretarias de obras e, de certa forma, são de responsabilidade de quem detém os imóveis, né? Ou seja, elas não têm uma continuidade, né? E todos nós vemos as dificuldades que a gente tem para circular nessas calçadas. Se a lei diz que a pista é direito do ciclista, então temos estrutura. Só que, como a educação aqui no nosso país não é das melhores, né? As pessoas quando estão dentro de um veículo se transformam. Então eu sou favorável à criação de ciclovia e ciclofaixa, né? Que facilita muito. Só que se tu vê, até mesmo nos países que a educação é boa, que as pessoas são mais civilizadas, ainda assim eles sentem a necessidade de fazer ciclovia e ciclofaixa, né? De separar. Creio eu que por uma questão assim de ter uma segurança máxima das pessoas. Mas tem estrutura, né? Só que não tem muita educação por parte dos motoristas, também dos ciclistas. Era o momento agora de a gente, mais do que ficar no discurso da sustentabilidade, e um pouco isso que eu te disse de, não vamos andar a pé, mas pô, eu, pobrezinho, agora que eu comprei meu carro, tenho que andar a pé. Então, quer dizer, mais do que esse discurso, um pouco essa onda que tem, que acaba sendo uma onda muito de classe média, né? Tu vê, por exemplo, a bicicleta. O pessoal que faz as campanhas por ciclismo é a galera que anda para passear e tal. Não é uma coisa assim consistente. Não, as massas vão andar de bicicleta, então vamos investir em ciclovias para o povo poder se deslocar. Não, é uma coisa meio assim, meio uma balaca, vamos dizer assim, né? E não tem investimento nenhum. Quer dizer, o metrô agora, vamos ter que pedir pelo amor de Deus para a Dilma entrar meio que num sorteio. Qual o capital que vai ganhar o metrô? É como se fosse assim um presente dos deuses. E aí vamos ganhar o metrô e fazer uma obra, pelo que se pronuncia, meia boca, que não é a solução total, né? Então os investimentos são sempre fracos, pela metade. A próprios desenhos das nossas vias, tu olha a terceira perimetral, por exemplo, foi muito mal projetada, né? Então a importância de se investir é altíssima. Mas eu, de novo, vou ser crítico com a nossa conjuntura sociopolítica brasileira. Não se investe mal, né, e os resultados são ruins. Isso seria uma forma muito grande de desafogar, como eu disse, sempre desafogar essas vias, né? Nós poderemos ter aqui passageiros nessa região metropolitana toda, né, pegando aqui o Guaíba e seguindo o Jacuí, ou descendo para a Lagoa,
todas essas cidades podiam ser abastecidas, supridas com transporte hidroviário de passageiros, né? Isso não é feito porque não há uma negociação com as transportadoras de passageiros rodoviários e o sistema hidroviário. Ninguém aqui está querendo tirar, vamos dizer assim, dinheiro de ninguém, né? É simplesmente se fazer uma negociação que todos ficassem satisfeitos. O rodoviário, o hidroviário e o ferroviário, tá? Que também está em depressão de investimentos no Estado. Toda inovação disruptiva aconteceu também com o avião a jato, né? A turbina foi inventada nos anos 30, só foi aplicada no final dos anos 50. Então, quando nós estamos diante de uma inovação disruptiva, que ela rompe, né, com as tecnologias estabelecidas, é comum isso demorar um tempo, né? Então, mas nós temos vários exemplos na sociedade dessas transformações disruptivas, né? E o aeromóvel é mais uma opção, né? Só que no momento é uma opção limpa, né? E encontra um local mercadológico favorável, né? Agora, o que não era realidade há 30, 40 anos atrás, quando não se pensava em emissão de CO2, né? Hoje, como é uma preocupação mundial, né? A gente vê que o aeromóvel voltou à tona como uma alternativa boa. Por um lado, as cidades estão cada vez mais automóveis, né? Isso é um problema. Então tem mais congestionamentos, tem mais poluição, tem uma série de questões derivadas do uso do automóvel que são problemáticas. Mas, por outro lado, eu acho que essas questões estão sendo mais debatidas, né? Estão sendo mais discutidas. Eu acho que a questão dos ciclistas também é outra que tem sido mais pautada na imprensa, né? Na mídia, tem mais pessoas aderindo a esse meio de deslocamento. A própria questão do pedestre. Antigamente, nem Semana do Trânsito, até 15 anos atrás, era apenas mostrar veículos destruídos, né? E mostrar os efeitos de um acidente, né? Os problemas disso, enfim, né? Os males trazidos pela imprudência. Hoje não, hoje se trabalha muito mais a questão da conscientização, se trabalha a questão do meio ambiente junto com isso, né? A segurança do pedestre, ela é mais abordada. Então, eu acho que nesse sentido vem melhorando. Não existe mais muita coisa para se inventar, o que a gente precisa é fazer. Você assistiu ao programa Multiponto, que trouxe um debate sobre trânsito e mobilidade urbana. Para rever essa matéria, acesse o nosso site www.tv.urgs.br.